Quais são os perigos do desenvolvimento tecnológico para a humanidade? O desenvolvimento de novos aparatos, novas inteligências artificiais. Esse tópico é abordado em muitos filmes, muitas produções de ficção científica, como por exemplo Matrix. Lá, o avanço da técnica e da tecnologia foi tão grande que as máquinas elas passaram a desenvolver uma certa consciência e dominou a humanidade. Os seres humanos passaram a ser fonte de energia para a máquina e eles viviam em casulos conectados a uma realidade simulada. Mas pensar o impacto, o que a tecnologia pode causar à humanidade é urgente para o presente. E aqui, no vídeo de hoje, nós seguimos a discussão sobre o livro Mundo Codificado de Willem Flusser, agora sobre o capítulo A Alavanca Contra-Ataca. Aqui Flusser segue com suas discussões trazidas já no seu texto anterior, A Fábrica. Então, vamos começar falando do avanço da tecnologia. Flusser vai dizer aqui nesse texto que no início, o ser humano, o homem primitivo, possui apenas duas formas de ferramenta, duas ferramentas. Uma ferramenta inorgânica e uma orgânica. A ferramenta inorgânica, como exemplo, a faca, o machado, a espada, ela expandia a capacidade do ser humano. Era como se fosse um novo órgão. Mas ela era durável, porém não era inteligente. Enquanto a ferramenta orgânica, ela era inteligente, um cavalo, por exemplo, mas não era durável. O cavalo possibilitava o ser humano a percorrer longas distâncias. E com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, até chegar na primeira revolução industrial, o ser humano passou a aprimorar essas máquinas. Primeiramente, as máquinas inorgânicas. Passaram a se fazer alavancas cada vez mais inteligentes, passaram a se fazer alavancas cada vez mais poderosas, surgiram as fábricas e as máquinas. E aqui é importante trazer um ponto já debatido no vídeo anterior. No primeiro momento, o ser humano ele era a constante e essas ferramentas eram as variáveis. Ele tinha a faca, tinha a espada, tinha o machado, por exemplo. Ele era a constante. Com a Revolução Industrial e com as fábricas, o ser humano passou a ser a variável. Essas máquinas cada vez mais capazes passaram a ser a constante na produção de produtos e o ser humano passou a ser quase uma ferramenta dentro desse contexto. Aqui já tem um ponto importante para pensar a relação do ser humano e a técnica, né? O quanto com o advento das fábricas, o ser humano passou a ser um funcionário, passou a ser dominado por elas de certa maneira. Mas você vai então falar sobre uma próxima revolução, que é a revolução de trazer a capacidade do mundo orgânico para o mundo da máquina, para o mundo da ferramenta, para o mundo artificial. E aqui ele fala que no início da Revolução Industrial não houve esse avanço porque não se entendia, por exemplo, como se funciona um cavalo, como funciona a mente de um cavalo, como fazer um cavalo cada vez mais potente. Não tinha essa capacidade. Mas hoje a gente vê estudos em biomedicina, biomecânica, né? E aspectos que são do orgânico entrando para o mundo do artificial. A própria inteligência artificial, como até falei no vídeo anterior, parte de metáforas das redes neurais, de como funciona o cérebro. A partir do ponto que o ser humano entende como funciona o organismo, ele passa a colocar isso para o campo das máquinas também, né? Aqui eu vou trazer até um exemplo. Recentemente saiu um vídeo de um robô humanoide desenvolvido pela Clone Robotics, que essa empresa está desenvolvendo músculos artificiais, formas de simular um movimento cada vez mais humano, mais próximo ao humano, nessas máquinas, né? Se você vê, até bem bizarro. Mas aqui você aponta mesmo que essa próxima revolução artificial seria de incorporar esses aspectos do orgânico no artificial. E é o que está acontecendo, né? Quais são os perigos, então, dessas tecnologias? Flusser vai falar que a partir do ponto que a tecnologia se desenvolve, ela já passa a modificar a humanidade. Então, já há uma relação intrínseca, imbricada entre a tecnologia e o ser humano. E a tecnologia já modifica o ser humano, já condiciona ele. E aqui eu vou trazer um exemplo, né? Uma citação. A velha alavanca nos devolveu o golpe. Movemos os braços como se fossem alavancas. Isso desde que passamos a dispor delas. Imitamos os nossos imitadores. Desde que criamos ovelhas, nos comportamos como rebanhos e necessitamos de pastores. Atualmente, esse contra-ataque das máquinas está se tornando mais evidente. Os jovens dançam como robôs. Os políticos tomam decisões de acordo com cenários computadorizados. Os cientistas pensam digitalmente e os artistas desenham como máquinas de plotagem. Aqui ele vai falar que o desenvolvimento tecnológico ele modifica o ser humano.
ele condiciona o ser humano. Isso já é uma maneira, já é uma consequência desse avanço técnico. Quando no início eu falei desse futuro distópico, Flusser olha para o presente e já apresenta que há sim uma relação, um domínio da tecnologia sobre o ser humano. Não sei se por um viés de determinismo tecnológico, a gente tem que estudar mais no Flusser para entender, e eu não tenho essa resposta. Mas aqui ele vai falar sobre isso. E quando ele vai pensar o futuro, principalmente agora que a gente está desenvolvendo inteligências artificiais, ele até diz que a tendência é essas máquinas se tornarem cada vez mais inteligentes. E quando elas se tornarem mais inteligentes, como elas vão nos modificar? Então ele vai falar que esse é um problema de design. Como devem ser as máquinas para que seu contragolpe não nos cause dor? Ou melhor, como devem ser essas máquinas para que o contragolpe nos faça bem? Como deverão ser os chacais de pedra, os robôs artificiais, né? Para que não nos esfarrapem, para que nós mesmos não nos comportemos como chacais, como os robôs, né? Ele vai falar que é um problema de design, e aqui é interessante esse termo design, que é muito importante para o Flusser. E, na minha compreensão, o Flusser pensa design como a questão do projeto, de projetar. Ao projetar uma ferramenta, você está trabalhando com um designer, você está desenhando uma ferramenta. Então é nesse campo bem amplo que você vai pensar o design. E assim, quando ele vai falar dessa relação de que a tecnologia determina o nosso comportamento, de certa maneira, é inegável pensar hoje, em relação ao algoritmo. É o ser humano que determina o algoritmo, o seu algoritmo do YouTube, por exemplo, de recomendação, ou é o próprio YouTube que determina o que você vai ver? O próprio algoritmo que determina o que você deseja? Isso é um exemplo hoje, da contemporaneidade. A relação do nosso vício em rede social. Eu mesmo, me pego muitas vezes descendo um scroll infinito e me sentindo controlado por essa máquina. Essa relação, esse contra-ataque já é presente. E Flusser fala que a gente tem que pensar sobre esse contra-ataque. A gente tem que pensar que a tecnologia ela vai impactar e já impacta a nossa vida a partir de que ela se instaura. O desenvolvimento do ChatGPT modifica a forma que a gente vai pensar, modifica a forma como a gente vai elaborar o texto. A partir do ponto que se torna cada vez mais comum em universidades e escolas o uso dessas ferramentas, né, para o ensino, para o estudo. Então, é mais ou menos por aí que você vai trazer esse debate sobre esse contra-ataque. Ele vai dizer que já estamos sendo contra-atacados pelas máquinas à medida que elas determinam, de certa maneira, o nosso comportamento. Então, temos que entendê-las. E o designer, aquele que vai projetar a máquina, tem que estar muito ciente disso, porque, senão, no futuro, estaremos completamente alienados, entregues ao desejo do algoritmo, da máquina, cada vez mais inteligente, cada vez mais capaz. Talvez nos encaminhemos para uma Matrix ou para uma outra distopia, enfim, não sei. Mas termina esse vídeo trazendo esse contexto, né? Que é um problema de design. A gente tem que pensar em como desenvolver essas ferramentas, como desenvolver essas novas redes sociais, de maneira a não nos docilizar, não nos controlar. Termino o vídeo aqui trazendo esse debate, essa reflexão a partir desse texto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. É um projeto novo, né? Estou me esforçando aqui. Enfim, espero que tenham gostado.